Quartel Canvete Studios apresenta As Crônicas de Spider-Rick, Livro 5, A Vingança de Mulgarat, de Tony Dieterlitz e Holly Black. Capítulo 1, em que o mundo vira do avesso. A luz tênue do amanhecer fazia brilhar o orvalho na grama por onde caminhavam Jared, Mallory e Simon, à margem das estradas. Eles estavam cansados, mas a necessidade de chegar em casa os mantinha em movimento. Mallory tremia de frio em seu vestido branco, leve, apertando sua espada com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Ao lado dela, Simon se arrastava, chutando pequenos pedaços do asfalto. Jared também estava quieto. Cada vez que seus olhos se fechavam, mesmo que rapidamente, ele só conseguia ver goblins. Centenas de goblins, todos sob a liderança de Mulgarat. Jared tentou distrair-se, planejando o que diria sua mãe quando finalmente chegasse em casa. Ela estaria furiosa por terem passado a noite inteira fora de casa, e mais brava ainda com Jared, por causa da história do canivete. Mas agora ele podia explicar tudo. Imaginava-se contando à mãe sobre o ogro mutante, o resgate de Mallory capturada pelos anões, e a maneira como tinham conseguido enganar os elfos. Sua mãe olharia para a espada e teria que acreditar em tudo que lhe diziam. Depois, ela teria que perdoar a Jared por tudo. Um som agudo, como o assobio de uma chaleira, trouxe-o de volta ao presente. Eles estavam no portão da propriedade Spider-Rick. Para o horror de Jared, lixo, papéis, penas e mobília quebrada estavam amontoados no jardim. O que é tudo isso? Perguntou Mallory. Um guincho fez com que Jared olhasse para o alto, onde o grifo de Simon perseguia uma pequena criatura em cima do telhado, derrubando pedaços de telha. Penas voavam por toda parte. Byron! Gritou Simon, mas o grifo não o ouviu, ou então preferiu ignorá-lo. Simon virou-se para Jared exasperado. Ele não devia estar ali no alto. Sua asa ainda está ferida. O que é que ele está perseguindo? Perguntou Mallory, apertando os olhos. Acho que é um goblin. Disse Jared, lentamente. A lembrança dos dentes e das garras vermelhas de sangue despertava-lhe um medo horrível. Mãe! Gritou Mallory e saiu correndo em direção à casa. Jared e Simon a seguiram. De perto, viram que as janelas da velha mansão estavam estouradas e que a porta da frente estava pendurada, presa só por uma dobradiça. Eles entraram correndo na casa, atravessaram a oficina, pisoteando chaves e casacos rasgados espalhados pelo chão. Na cozinha pingava a água da torneira, que transbordava na pia repleta de pratos quebrados até escorrer pelo assoalho imundo por causa dos montes de comida que descongelavam. Sacos caídos de dentro do refrigerador tombado, de porta aberta. O papel de parede estava esburacado e coberto por uma poeira que se misturava ao trigo e cereal derramado sobre o fogão. A mesa da sala de jantar ainda estava de pé, mas várias cadeiras tinham sido derrubadas, os estofamentos rasgados. Uma das telas dos quadros do tio-avô tinha sido cortada fora da moldura quebrada, embora ainda estivesse pendurada na parede. A sala de estar parecia ainda pior. A televisão fora arrebentada e a mesinha onde ela ficava tinha sido enfiada dentro da tela. Os sofás estavam detonados e o estofo se espalhava pelo chão como flocos de neve. E no meio de tudo, sentado sobre os restos de um banquinho de brocado, estava Tibério. Ao aproximar-se do pequeno gnomo, Jared pôde ver que Tibério trazia uns arranhões fundos, longos no ombro, e que seu chapéu tinha sumido. Ele piscou para o garoto com olhos pretos e úmidos. É tudo culpa minha.
tudo minha culpa. Disse Tibério. Eu tentei lutar, mas minha magia é muito leve. Uma lágrima desceu por sua face magra e ele a limpou irritado. Se fossem só os goblins, eu poderia ter enfrentado tudo sozinho. Mas aquele ogro olhou para mim e riu. Onde está minha mãe? Perguntou Jared. Ele sentiu o corpo todo tremer. Um pouco antes do amanhecer, eles a amarraram e a levaram embora. Disse Tibério. Eles não podem ter feito isso! A voz de Simon mais parecia um guincho. Mamãe! Chamou, subindo as escadas correndo, gritando até o próximo andar. Mamãe! Precisamos fazer alguma coisa! Disse Mallory. Nós a vimos. Disse Jared baixinho, sentando no sofá arruinado. Ele sentia tontura, frio e calor, tudo ao mesmo tempo. Na mina. Era ela o adulto que os goblins tinham aprisionado. Mulgarat a mantinha presa e nós nem reparamos. Nós devíamos ter ouvido. Eu devia ter ouvido. Eu nunca deveria ter aberto aquele livro estúpido do tio Arthur. O gnomo balançou a cabeça vigorosamente. Proteger a casa e os seus moradores, esse é o meu dever. Com ou sem o guia. Mas se eu tivesse destruído, como você disse, nada disso teria acontecido. Jared deu um soco na própria perna ao dizer isso. Tibério esfregou os olhos com o dorso da mão. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Eu escondi o guia. Viu o que aconteceu comigo? Chega de ficar chorando sobre o leite derramado. Nenhum de vocês está ajudando. Mallory agachou-se ao lado do banquinho, entregando o chapéu ao gnomo. Pra onde você acha que eles levaram a mamãe? Tibério balançou a cabeça, tristemente. Os goblins são umas coisas sujas. O mestre deles é pior que os discípulos. Eles sempre moram em lugares tão imundos quanto eles. Mas onde ficam eu não saberia lhe dizer. Do alto veio o ruído de um assobio e um tinido. Ainda resta um goblin no telhado. Disse Simon, olhando para o alto. Ele deve estar sabendo. Jared levantou-se. Precisamos deter o Byron antes que ele o engula. Certo. Disse Simon, caminhando em direção à escada. Os 3 garotos subiram os degraus e chegaram até o corredor que dava para o sótão. As portas dos quartos do segundo andar estavam abertas. Roupas rasgadas, as penas de dentro dos travesseiros e lençóis em tiras se espalhavam pelo corredor. Parte dos quartos de Jared e Simon rachou pelo lado de fora. Recipientes vazios colocados no chão. Simon congelou em seu rosto uma expressão aflita. Tomás? Gritou Simon. Jefferson? Kitty? Venham. Disse Jared. Enquanto ele afastava Simon de seu quarto destruído, avistou o armário do corredor. As prateleiras estavam sujas de shampoo e creme derramado, bem como as toalhas espalhadas no chão. E no fundo, perto de uns sulcos no revestimento da parede, a porta secreta que dava para a biblioteca de Arthur tinha sido arrancada fora. Como foi que eles descobriram essa porta? Perguntou Mallory. Simon balançou a cabeça. Acho que reviraram tudo para descobrir essa entrada. Jared abaixou-se e arrastou-se até conseguir entrar na biblioteca de Arthur. A luz brilhante do sol, que atravessava a única janela do cômodo, revelava todo o estrago. Lágrimas escorreram dos olhos dele quando passou por um tapete de páginas rasgadas. Os livros de Arthur tinham sido desfolhados e espalhados pelo chão. Rascunhos rasgados e prateleiras arrebentadas por toda parte. Jared olhou ao seu redor sem saber o que fazer. E aí? Perguntou Mallory. Foi tudo destruído. Disse Jared. A biblioteca inteira está destruída. Anda. Disse Simon. Vamos pegar esse goblin. Jared concordou com a cabeça, apesar do fato de que seus irmãos não pudessem vê-lo, e caminhou atordoado em direção à porta. Era como se aquele cômodo tivesse sido profanado.
um lugar que ficara em segredo durante tantos anos, e Jared tinha a impressão de que não voltaria a ser como antes. Juntos, ele, Simon e Mallory subiram as escadas do sótão, atravessando os cacos brilhantes dos enfeites quebrados, passando por um manequim com o vestido rasgado. Sob a luz tênue, Jared conseguia ver a poeira que se soltava juntamente com o ruído de garras do grifo, e do alto ele podia ouvir mais ruídos. Mais um andar e chegamos no telhado, disse Jared, apontando para o fim da escada. Ela dava para o cômodo mais alto da casa, uma pequena torre com janelas revestidas de tábuas nos 4 cantos. Acho que ouvi uns latidos, disse Simon enquanto subiam. Aquele Goblin ainda deve estar ótimo. Quando alcançaram o topo da torre, Mallory brandiu a espada contra a janela, arrebentando o revestimento. Jared tentou espreitar pelo buraco. Vou primeiro, disse Simon, e, saltando sobre a borda, galgando rapidamente sobre a madeira arrebentada, ele subiu até o telhado. Oh, espera aí! Gritou Jared. Por que você acha que consegue controlar aquele grifo? Mas Simon não parecia prestar atenção. Mallory apanhou o cinto, amarrou a espada e a prendeu na cintura. Vamos! Jared balançou as pernas sobre o peitoril e pisou no telhado. A luminosidade solar repentinamente quase o cegou e, por um instante, seus olhos turvos percorreram a floresta que ficava atrás do gramado. Foi então que ele viu Simon aproximando-se do grifo, que tinha encurralado o Goblin contra a parede da chaminé. O Goblin era gritalhão. Capítulo 2, em que um velho amigo regressa. Para de ficar me olhando, ô cabeça de ostra! Ajuda aí! Berrou o gritalhão. Ele estava encostado na parede da chaminé. A mão que segurava o casaco estava fechada sobre um objeto largo, enquanto a outra brandia um estilingue em ameaça. Gritalhão? Jared sorriu ao ver o trasgo. Depois parou e perguntou irado. O que é que você tá fazendo aqui? Simon estava detendo o grifo, de pé no meio das duas criaturas. Ele gritava alto. Byron virou a cabeça de águia para o lado e piscou. Depois pisou na grama com as duas garras como se fosse um gato e não uma ave. Jared desconfiou que Byron pensasse que eles estavam só brincando. O gritalhão hesitou ao ver a cara de Jared. Eu não sabia que essa era a sua casa até o grifo aparecer. Você ajudou na captura da nossa mãe? Jared sentiu o rosto esquentando. Você destruiu a nossa casa? Matou os bichinhos de estimação do Simon? Ele deu 2 passos em direção ao trasgo com os punhos levantados. Tinha confiado na criatura e até gostado dele, e o trasgo os traiu. Jared mal conseguia pensar com o barulho em sua cabeça. Eu não matei nada. O gritalhão abriu o casaco e mostrou sua bola de pelo marrom. É a Kitty! Disse Simon, distraído pelo surgimento da gatinha. Foi nessa hora que Byron passou voando por Simon, prendendo o braço do trasgo com o bico. Berrou o gritalhão. A gatinha miou e saltou sobre o telhado. Não, Byron! Gritou Simon. Larga ele! O grifo fez que não com a cabeça, balançando o gritalhão para frente e para trás. Os berros do gritalhão aumentaram. Faça alguma coisa! Gritou Jared, em pânico. Simon caminhou até o grifo e deu-lhe um tapa no bico. Já disse que não! Gritou. Que droga, não faça isso! Disse Mallory, estendendo a mão para a espada que trazia na cintura. Mas, no lugar de atacar, o grifo parou de balançar o gritalhão e olhou para Simon assustado. Solta ele! Repetiu Simon, apontando para o telhado. O gritalhão se debatia inutilmente, enfiando os dedos nas narinas de Byron, tentando morder o pescoço emplumado com seus dentes de leite. O grifo ignorava o trasgo, mas também não fazia o menor esforço para colocá-lo no chão. Cuidado! Disse Jared ao irmão. Melhor que ele engula o trasgo do que a gente. Não! Eu peço-lhes desculpas, meus jovens protetores!
disse o gritalhão, ainda se debatendo. Eu não fiz de propósito, sinceramente! Me tira daqui! Me ajuda! Jared, Disse Simon. agarre o gritalhão, tá? Jared concordou com a cabeça, aproximando-se. De perto, ele conseguia sentir o cheiro do grifo. Era um cheiro de bicho, parecido com um cheiro de gato. Simon pôs a mão no bico de Byron e o abriu enquanto repetia. Calma, fica bonzinho. Isso, é isso. Solta o Goblin. Trasgo! Berrou o gritalhão. Você tá louco? Gritou Mallory ao irmão. O grifo virou a cabeça repentinamente na direção dela, quase derrubando Simon. Desculpa. Disse Mallory numa voz muito baixa. Jared agarrou o trasgo pelas pernas. Peguei! Ei, cara, você não vai ficar brincando de cabo de guerra com meu corpo, né? Né? Jared só sorriu, cínico. Simon tentou abrir o bico de Byron outra vez. Mallory, vem aqui ajudar. Agarra a ponta do bico que eu seguro no topo. Ela caminhou cuidadosamente sobre o telhado. O grifo a observou, nervoso. Quando eu disser já, você abre o bico dele. Juntos, eles tentaram abrir o bico da criatura. Os dedos de Mallory escorregaram para dentro da boca de Byron, enquanto ela tentava abri-la, quase se pendurando no grifo, tentando usar o peso contra ele. Byron resistiu, mas repentinamente desistiu. Abriu o bico e soltou o trasgo, que caiu com todo o seu peso nos braços de Jared. Perdendo o equilíbrio, Jared escorregou no telhado, soltou a criatura e tentou agarrar-se numa saliência. O trasgo também escorregou, batendo na telha onde Jared estava se apoiando, e conseguiu prender-se no encanamento um segundo antes de cair do alto da casa. Simon e Mallory olharam para Jared de olhos arregalados. Ele engoliu em seco. Enquanto eles tentavam subir de novo no telhado, Jared viu o gritalhão dirigindo-se à janela aberta. Ele está fugindo! Gritou Jared, tentando esticar-se para detê-lo. Seu cotovelo enfiou-se nas folhas molhadas e na lama que tapavam o cano do esgoto. Ai, esquece esse Goblin estúpido. Disse Mallory. Segurem-me. Eles voltaram ao telhado. Assim que ficou de pé, Jared correu atrás de gritalhão acompanhado de perto por Mallory e Simon. Eles desceram as escadas a toda velocidade. O gritalhão estava se espreguiçando no corredor dos quartos, e fios amarelos envolviam o corpo dele. Jared espantou-se quando viu que os fios o prenderam num laço. Tibério subiu na cabeça do gritalhão e disse: Eu os ajudarei a combater o infortúnio. Creio que estou em dívida com vocês. Jared olhou para os fios amarelos e encarou Tibério. Eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Ele se lembrava de que os cadarços de seus tênis tinham se amarrado sozinhos e, subitamente, compreendeu o que havia acontecido. O pequeno gnomo sorriu. Ser invisível não basta para tornar tudo possível. Ei! Berrou o gritalhão. Tirem esse peixe maluco de cima de mim! Eu não tava fugindo de vocês! Eu tava escapando daquele monstro cretino no telhado! Cala a boca. Disse Mallory. O Goblin não está errado. Disse Tibério. Ele já nasceu todo atrapalhado. É melhor a gente ter uma conversa com esse gnomo meio estúpido. Disse o gritalhão. Você vai nos dizer tudo o que sabe ou vamos espalhar molho de ketchup em você e largá-lo em cima do telhado. Disse Jared. Naquele momento, o garoto estava tão irado que pretendia mesmo cumprir a ameaça. Tibério saltou numa perna só e derrubou a mesinha de café. Isso seria muito carinhoso para esse Goblin tão maldoso. Não, nós colocaremos ratos sobre você para que mordam seus tetinhos, andem sobre seus olhos, entrem dentro do seu nariz e cortaremos seus dedos com uma tesoura cega. Então, aguardaremos até que você comece a contar tudo. Simon ficou pálido, mas não disse nada. O gritalhão estremeceu. Eu lhes contarei tudo, criatura sem coração. Ninguém precisa me ameaçar. Onde está nossa mãe? Perguntou Jared. Pra onde eles a levaram? O covil de Mulgarat fica num canto imundo fora da cidade. Ele construiu um palácio de lixo que é protegido por seus exércitos de goblins e outras criaturas. Não sejam bobos, não dá pra entrar nesse lugar.
Que outras criaturas o protegem? Perguntou Jared. Dragões. Disse o gritalhão. Pequenos dragões, em sua maioria. Dragões? Repetiu Jared, horrorizado. O guia de campo de Arthur continha informações sobre dragões, mas o próprio Arthur nunca tinha se deparado com um deles. Todos os relatos eram de segunda mão, mas, mesmo assim, as histórias eram assustadoras, descrevendo baba envenenada, dentes afiados, tentáculos que pareciam chicotes. E você pertencia ao exército de goblins do Mulgarat? Perguntou Mallory, os olhos estreitos. Eu tive que fazer isso! Exclamou o gritalhão. Todo mundo estava participando do exército! E pra onde é que eu ia, sua cabeça de bagre? E os outros goblins? Aqueles que estavam com você antes? O que foi que você lhes contou sobre eles? Outros goblins? Disse o gritalhão. Pela última vez, seus cabeças de pena, eu sou um trasgo! É como se vocês estivessem confundindo um pássaro preto com um corvo! Jared suspirou. Então, pela última vez, o que foi que você lhes disse de verdade? O gritalhão revirou os olhos. O que você acha, seu cabeça de barata? Eu lhes disse que um troll tinha devorado todos eles, é simples assim. Se nós o soltarmos, você nos levará até o esconderijo? Perguntou Mallory. Provavelmente já será tarde demais. Grunhiu o gritalhão. Como é que é? Perguntou Jared, irado. Sim! Disse o gritalhão. Sim, eu os levarei. Estão contentes, seus cabeças de meleca? Contanto que eu nunca mais tenha que ver aquele grifo. Mas, Jared... Disse Simon, com um sorrisinho esquisito nos lábios. Seria muito mais rápido se fôssemos voando. Esperem. O que é isso? Eu não concordo! Exclamou o gritalhão. Precisamos de um plano. Disse Mallory, afastando-se do trasgo e abaixando a voz. Como venceremos um exército de goblins, um dragão e um ogro mutante? Tem que ter uma solução. Disse Jared, enquanto a acompanhava. Eles devem ter um ponto vulnerável, ou alguma coisa assim. As páginas do guia de campo que antes ele sabia de cor haviam desaparecido de sua memória. A cada minuto que se passava, mais ele se esquecia delas. Jared tentou concentrar-se para lembrar-se de alguma informação importante. Que pena que não temos mais o guia de campo. Simon olhou para o aquário quebrado, como se alguma resposta pudesse surgir no meio dos cacos de vidro. Mas nós sabemos onde está o Arthur. Disse Jared cuidadosamente, um plano começando a esboçar-se em sua mente. Nós poderíamos perguntar diretamente para ele. E como você acha que isso pode acontecer? Perguntou Mallory, as mãos na cintura. Eu vou pedir para os elfos me deixarem falar com ele. Disse Jared, como se fosse uma ideia perfeitamente razoável. Os olhos de Mallory se arregalaram de tanta surpresa. Da última vez que vimos os elfos, eles não foram exatamente amistosos conosco. Eles que queriam me aprisionar no mundo subterrâneo para sempre. Disse Simon. Vocês precisam confiar em mim. Disse Jared lentamente. Eu consigo isso. Eles prometeram que nunca mais iriam me manter preso contra a minha vontade. Eu confio em você. Disse Mallory. Mas não nos elfos. E você também não deveria confiar neles. Eu vou junto com você. Jared fez que não com a cabeça. Não vai dar tempo. Faça com que o gritalhão conte tudo o que ele sabe sobre o Mulgarat. Eu vou voltar o mais rápido possível. Ele olhou para o pequeno gnomo. Eu levarei o Tibério, se ele quiser. Pensei que você só pudesse ir sozinho. Disse Simon. Tenho que ser o único humano. Disse Jared, os olhos ainda fixos em Tibério. Eu não saio desta casa há anos. E ao dizer isso, Tibério caminhou até a ponta da cadeira e deixou que Jared o colocasse dentro do gorro do agasalho de moletom. Mas eu preciso superar os meus medos. Eles saíram antes que Simon ou Mallory conseguissem dissuadi-los. Ao atravessarem a rua, subiram a colina que dava para a floresta dos elfos. No fim da manhã, o céu estava bem azul, sem nuvens, e Jared apressou-se, pois o tempo era escasso. Capítulo 3, em que Jared descobre coisas que não desejava saber. A floresta era exatamente como ele se lembrava. Árvores cercadas de cogumelos. Mas, desta vez,
Quando Jared pisou na clareira, nada aconteceu. Os galhos não se entrelaçaram para prendê-lo. Não havia raízes prendendo seus tornozelos. Nem elfos surgiram para recriminá-lo. Olá! Olá! Gritou Jared. Ele aguardou 1 minuto, mas a resposta foi o canto distante dos pássaros. Frustrado, Jared andou de um lado para o outro. Tem alguém aí? Eu tô com muita pressa. Nada. E os minutos passavam. Ao olhar para o círculo de cogumelos, Jared sentiu um desejo imenso de brigar com os elfos. Se ao menos eles não tivessem levado o Arthur, Jared mal ergueu o pé para dar um chute quando ouviu uma voz doce vinda das árvores. Seu menino levado, o que você está fazendo aqui neste lugar? Era a elfa de olhos verdes. Os cabelos apresentavam mais fios vermelhos e castanhos do que antes, e sua túnica agora era cor de ambar e dourado, como se o verão estivesse virando o outono. A voz soava ainda mais triste do que irada. Por favor, disse Jared. Mulgarath aprisionou a minha mãe. Eu preciso salvá-la. Você tem de permitir que eu fale com o Arthur. Por que eu deveria me importar com uma mortal? Ela virou-se em direção às árvores. Você sabe quantos morreram entre nós? Quantos anões da Idade das Pedras onde você está pisando pereceram? Eu vi tudo, disse Jared. Nós estávamos aqui. Por favor, eu lhe darei o que quiser. Eu ficarei aqui o tempo que você quiser. Ela fez que não com a cabeça. A única coisa que tinha valor para nós se perdeu. Jared sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. Ele precisava ver Arthur, mas não tinha nada a oferecer em troca. Nós não tínhamos o guia, disse ele. Não poderíamos ter entregado o livro a vocês naquele dia, mas talvez possamos recuperá-lo. A elfa de olhos verdes voltou-se irada. Eu não estou mais interessada em suas histórias. Eu posso provar. Jared abriu o gorro do casaco e tirou dele o Tibério, colocando-o no chão. Eu lhe disse que o gnomo da casa estava com o livro. Esse é o Tibério. O pequeno gnomo tirou o chapéu e a cumprimentou, tremendo brevemente. Grande dama, sei que isso é estranho, mas é verdade. Eu quem pegou o livro. Seus modos são elegantes. Ela ficou olhando para ambos em silêncio por um momento. Jared mexeu-se, impaciente, quando Tibério subiu por sua perna e voltou para dentro do gorro. O silêncio da elfa de olhos verdes irritava Jared, mas ele se obrigou a ficar quieto. Talvez essa fosse a última chance para convencê-la. Finalmente ela continuou. O tempo em que puníamos e comandávamos terminou. A hora que temíamos chegou. Mulgarath reuniu um grande exército e está usando o guia para torná-lo ainda mais perigoso. Jared concordou com a cabeça, embora estivesse cismado. Ele não conseguia imaginar nada que Mulgarath pudesse fazer com o guia que tornasse o exército ainda mais temível. Era só um livro. Prometa-me, menino mortal, disse a elfa de olhos verdes. Se o guia de campo de Arthur voltar às suas mãos enquanto você estiver procurando por sua mãe, você o entregará a nós, para que possa ser destruído. Jared concordou com a cabeça, pronto a fazer qualquer coisa que o ajudasse a encontrar Arthur. Prometo. Eu o trarei aqui. Não, disse ela. Quando chegar a hora, nós iremos ao seu encontro. Ela apontou para o alto e falou algo num idioma estranho. Uma única folha caiu em espirais do galho mais alto do velho carvalho. Voava suavemente, como se estivesse na água e não no ar. Sua reunião com Arthur Spiderwick irá durar o tempo que essa folha levará para alcançar o solo. Jared olhou para o lugar apontado. Mesmo que a folha se locomovesse lentamente, o tempo seria curto. Mas e se não for o tempo necessário? Ela sorriu friamente. O tempo é algo que nenhum de nós tem o luxo de desperdiçar, Jared Grace. Mas Jared mal a ouviu, porque caminhando em sua direção, vindo das árvores, havia um homem de terno de tilde, grisalho nas têmporas e um pouco calvo.
As folhas voavam ao seu redor e caíam formando um tapete à sua frente, de modo que ele nunca pisava no solo. O homem ajustou os óculos nervoso e apontou para Jared. O garoto não conseguiu evitar um sorriso. Arthur Spiderwick era idêntico à figura do quadro na biblioteca. Agora tudo daria certo. Seu tataratio lhe diria o que fazer e tudo se resolveria. Tio Arthur. Começou a dizer Jared. Eu sou o Jared. Receio que deva estar me confundindo, meu filho. Eu não acredito que possa ser o seu tio. Disse Arthur cerimonioso. Até onde sei, minha irmã não teve filho nenhum. Bem, na realidade o senhor é meu tataratio. Disse Jared, subitamente inseguro. Mas isso não é importante. Isso é um absurdo. Ora, que atrevimento. Desaparecido? Algo não estava andando como deveria de jeito nenhum. Já faz muito tempo que o senhor desapareceu. Explicou Jared cuidadosamente. Arthur ficou irado. Alguns meses, quem sabe? Eu nem acredito que seja isso. Tibério falou, saindo de seu esconderijo no gorro e sentando-se no ombro de Jared. Ouça, menino. É a nossa única saída. Não podemos nos atrasar de jeito nenhum. Arthur olhou para o gnomo e piscou 2 vezes. Olá, meu velho. Senti tantas saudades de você. A Lucy está bem? E a minha esposa? Você poderia lhe enviar uma mensagem? Ouça! Interrompeu Jared. Mulgarat prendeu minha mãe e o senhor é o único que sabe o que devemos fazer. Eu? Perguntou Arthur. Por que eu deveria saber? Imagino que eu lhe conciliaria a... Espere, quantos anos você tem mesmo? Tenho 9 anos. Replicou Jared, temendo o que viria em seguida. Eu diria que você deve ficar a salvo e deixar os adultos cuidem de problemas com criaturas tão perigosas. O senhor não me ouviu? Gritou Jared. Mulgarat prendeu a minha mãe. Não existe outro adulto. Compreendo. Disse Arthur. Entretanto, você deve... Não, o senhor não entende. Jared não conseguia mais parar. Era muito bom finalmente ter com quem gritar. O senhor nem sequer imagina quanto tempo ficou por aqui. A tia Lucy está mais velha do que o senhor agora. O senhor não sabe de nada. Arthur abriu a boca como se fosse falar e depois a fechou. Ele parecia pálido e trêmulo, mas Jared não conseguiu ficar com pena. Seus olhos brilhavam com as lágrimas contidas. Do outro lado do anel de cogumelos, uma única folha estava se aproximando cada vez mais do chão. Mulgarat é um ogro muito perigoso. Disse Arthur baixinho, sem olhar para Jared enquanto falava. Dos piores. Certamente é melhor, poderia afirmar sem rodeios, que nem os elfos sabem como detê-lo. De tanta nefasta e hedionda a criatura que se revelou. E ele tem um dragão também. Disse Jared. Arthur pareceu subitamente interessado. Oh, um dragão? É mesmo? Depois, balançou a cabeça e seus ombros se curvaram. Eu não sei lhe dizer como lidar com tudo isso, eu... não sei mesmo. Jared queria pedir, implorar, mas as palavras não vinham. Arthur aproximou-se e, quando falou, a voz era muito gentil. Garoto, se eu sempre soubesse o que fazer, não estaria aqui, preso por elfos, sem nunca mais ver minha família, correto? Acho que sim. Disse Jared, fechando os olhos. A folha tinha alcançado a sua altura. Não demoraria muito para que o tempo acabasse. Eu não posso lhe oferecer uma solução. Disse Arthur. Só lhe dar uma informação. Eu bem que eu gostaria de ajudar mais. Ele prosseguiu. Goblins andam em pequenos grupos, geralmente com 10 criaturas. Segue em Mulgarat, porque, caso contrário, você não veria tantos goblins num só lugar. Sem a liderança dele, os goblins começariam a brigar entre si, dada sua natureza caótica. Mas até mesmo sob o comando do ogro, provavelmente devem ser muito desorganizados. Quanto aos ogros, Mulgarat é um típico representante de sua espécie. Eles dominam a arte de mudar a forma, são inteligentes, astutos e cruéis, e também possuem muita força, infelizmente. O único defeito deles que pode ajudá-lo é que geralmente são muito vaidosos e gostam de contar vantagem. Como na história do gato de botas? Perguntou Jared. Exatamente. Os olhos de Jared brilharam enquanto ele falava.
Os ogros pensam muito bem de si e querem que você pense do mesmo modo. Eles adoram ouvir a própria voz. E as proteções normais, como esse traje que você está usando, são quase inúteis. Eles são muito poderosos. Quanto aos dragões, bem, devo confessar que tudo que eu sei a respeito deles foi copiado de outros pesquisadores. Outros pesquisadores? Quer dizer que existem outras pessoas pesquisando as criaturas mágicas? Arthur fez que sim com a cabeça. Em todas as partes do mundo. Você sabia que existem criaturas mágicas em todos os continentes? Existem variações delas também, é claro. Assim como acontece com outros animais. Mas estou fazendo digressão. O subtipo do dragão, provavelmente uma espécie europeia muito comum nessa região, é extremamente venenosa. Lembro-me de um relato que um dragão se alimentara de leite de vaca. Ele ficou imenso e seu veneno se espalhou por toda a região. Queimou toda a grama e poluiu as águas. Espere! Exclamou Jared. A água queima na garganta! A água do nosso poço! Eis um péssimo sinal. Arthur suspirou fundo e balançou a cabeça. Os dragões são rápidos, mas podem ser exterminados como qualquer outra criatura. A dificuldade, é claro, vem do veneno. Ele se fortalece à medida que o dragão cresce. E há pouquíssimas criaturas rápidas o suficiente e corajosas o suficiente para enfrentá-lo. Da mesma maneira que um lêmure ataca uma cobra. Jared olhou para a folha. Estava quase alcançando o solo. Arthur acompanhou seu olhar. Meu tempo para falar com você está quase acabando. Pode dar um recado meu para Lúcia? Mas é claro que sim. Concordou Jared. Diga-lhe. Mas, seja lá o que Arthur estivesse desejando dizer, se perdeu no meio das folhas, que começaram a voar em torno dele, tirando-o de vista. Um redemoinho de folhas circulava em volta do tio, e depois, nada. Jared olhou ao redor, procurando pela elfa, mas ela também havia desaparecido. Enquanto Jared deixava os limites da floresta, avistou Byron cavando a terra com sua garra. Simon, sentado nas costas do grifo, acariciava a criatura como se quisesse acalmá-la. Atrás dele, Mallory empunhava a espada dos anões, o metal reluzindo contra a luz do sol. Gritalhão estava sentado no pescoço da criatura, dando a impressão de estar totalmente desesperado. O que é que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Jared. Pensei que vocês tinham dito que confiavam em mim. E nós confiamos. Disse Mallory. E foi por isso que esperamos aqui, em vez de entrar correndo na floresta à sua procura. Nós até temos um plano. Simon ergueu um rolo de corda. Vem, você poderá nos dizer tudo o que descobriu com os elfos no caminho. De agora em diante, disse Mallory, é a sua vez de confiar em nós. Capítulo 4 Em que tudo pega fogo. Enquanto atravessava a alta estrada, Jared tentou não desmanchar os nós propositadamente frouxos das cordas que prendiam suas mãos nas costas. Ele marchava atrás de Mallory, amarrada de maneira idêntica, e evitava olhar para a sombra distante de Byron e Simon, que o sobrevoava. Era sua única forma de escapar se as coisas dessem errado e a saída mais rápida se tudo desse certo. Gritalhão espetou Jared com a ponta da espada dos anões. Anda logo, seus metidos! Ai, para com isso! Disse Jared, quase tropeçando. Tibério pinicou a nuca do menino. Nós ainda não entramos no esconderijo e esse negócio espeta. Disse Jared. Certo. O trasgo riu. Meu montinho de carne apodrecida. Pare de atormentar o Jared, ou eu te mostro como é que se usa uma espada. Sussurrou Mallory que, repentinamente, ficou imóvel. As árvores do lado da alta estrada estavam quase que totalmente nuas, negras e mortas. As poucas folhas que restavam ficavam penduradas nos galhos, como se fossem morcegos. As árvores pareciam ser menos reais do que a vegetação de ferro da floresta dos anões. Logo atrás, Jared conseguia ver o lixão.
O portão enferrujado se abriu. O caminho gasto, sujo, estava coberto de eras mortas. Um sinal de proibido entrar estava preso no chão, num ângulo estranho. Carros velhos, pneus e outros lixos espalhavam-se em pilhas mal feitas, que pareciam dunas de areia na praia. E logo à frente, Jared podia avistar o palácio nitidamente. Seus pináculos feitos de vidro e estanho brilhavam contra a luz do pleno dia. Jared viu vários goblins espreitando-os, de dentro de um chassi abandonado. 2 deles farejavam o ar e um terceiro começou a latir. Depois, os goblins saíram engatinhando do veículo. Cada um deles erguia a cabeça de sapo e mostrava os dentes de vidro e osso. Eles carregavam espadas curvas e lanças forjadas pelos anões. Fale alguma coisa! Sussurrou Jared ao gritalhão. Eu capturei os humanos! Berrou o gritalhão. E não foi graças a vocês, seus cães do lixo! Um grande goblin aproximou-se. Os dentes eram de vidro de garrafa e reluziam ao sol. Os reflexos eram marrons, verdes e claros. Ele estava vestido com um casaco rasgado, com botões lustrosos e um chapéu de 3 pontas. Foi o chapéu que chamou a atenção de Jared, porque tinha sido tingido com um marrom rústico estranho. Moscas o cercavam. O que você disse? Você capturou os 2? Na maior facilidade, seu grande verme de rato. Gabou-se gritalhão. Lá estavam eles. A garota balançando essa espada aqui. Ela é afiada, não é mesmo? Eu fui rápido demais pra eles. Verme de rato o observou e o trasgo continuou. Tudo bem. Prosseguiu. Eles estavam dormindo e eu... Os goblins começaram a latir muito alto. Jared não tinha certeza se aquilo era uma risada ou coisa parecida. Mesmo assim, fui eu que prendeu esses folgados. Eles são meus prisioneiros. Disse o gritalhão, erguendo a espada de Mallory. Ela parecia imensa em suas mãos pequeninas e estava tremendo levemente. Verme de rato latiu e a ponta da espada caiu. Jared olhou para cima tentando ver se Simon e Byron estavam por perto. Mas, ou eles estavam muito bem escondidos, ou então tinham ido embora. Jared esperava que, pela milionésima vez, Simon conseguisse controlar o grifo. Faremos o que eu disser! Declarou Verme de Rato. Traga os prisioneiros! Mallory e Jared foram empurrados e puxados pelo lixão por um monte de goblins que latiam. Eles precisavam ter o cuidado de não pisar nos restos de metal que saíam da terra seca, como se fossem espetos tortos. Sempre que Jared e Mallory diminuíam o passo, os goblins os empurravam e os espetavam com suas armas. A ferrugem dos carros sujou a calça jeans de Jared, quando ele se espremeu para atravessar a passagem estreita entre eles. Finalmente, os garotos foram conduzidos até uma clareira, onde outra dúzia de goblins estava descansando em volta de uma fogueira. Ossos pequeninos espalhavam-se no meio dos outros restos. Verme de Rato grunhiu e apontou em direção ao carro azul que estava perto do fogo. Amarre os prisioneiros ali! Nós devíamos levá-los até o Palácio do Lixão. Disse o gritalhão, mas ele não falou com muita convicção. Quietos! Latiu o grande goblin. Eu dou as ordens! Um goblin sorridente usou um rolo de arame enferrujado para prender Jared e Mallory no carro. Quando o goblin amarrou o arame em volta do espelho lateral, Jared sentiu o fedor de seu bafo podre e reparou na pele estranha, manchada, os pelos que saíam dos ouvidos, o branco dos olhos e os longos bigodes que saíam de sua cara, que ficavam se mexendo. Os outros goblins pararam num círculo, espiando e aguardando. Voltem aos seus passos, seus cachorros preguiçosos! Berrou um goblin imenso. Depois, voltando-se aos outros que já estavam ali quando ele chegou, o goblin disse irado. E esses prisioneiros fiquem no mesmo lugar! Eu os deixo agora! Vou até Mulgarat contar-lhe a novidade! Latindo, a maioria dos goblins retornou aos seus postos quando ele saiu, mas alguns deles permaneceram sentados em volta da fogueira. Jared retorcia as mãos. Tinha certeza de que os nós ainda estavam suficientemente frouxos para que ele se libertasse.
mas não tinha tanta certeza se eles seriam capazes dessa vez de escapar de tantos goblins. Jared e Mallory ficaram sentados na terra fria e arenosa por um tempo que lhes pareceu longo demais, observando os goblins, que apanhavam pequenas lagartixas e as jogavam no fogo. O céu começou a escurecer. O sol espalhava uma luminosidade dourada ao anoitecer. Talvez esse plano não fosse assim tão bom, disse Mallory baixinho. Não estamos perto da mamãe e não sabemos onde está o Simon. Mas estamos quase chegando, sussurrou Jared como resposta. As mãos dele estavam tão próximas que o garoto conseguia tocar a dela e apertá-la. Por que será que estamos esperando? Perguntou ela com um gemido. Talvez o grandão volte, respondeu Jared. Do outro lado da fogueira, um goblin atirou uma coisa preta, que se retorcia para chamas. Elas nunca se queimam. Eu queria que elas queimassem. Mesmo assim não dá pra gente comer, disse o outro. Uma voz suave dentro do gorro de Jared fez com que ele se lembrasse de que Tibério ainda estava com eles. Que malandra! É uma salamandra! Sussurrou o gnomo. Jared olhou para perto de suas pernas. Uma coisa parecida com lagartixa estava perto de seu sapato. Ela era escura, brilhante, com patinhas dianteiras e um corpo comprido que trazia uma cauda. Estava engolindo a cauda de outra criatura. Jared, disse Mallory. Olhe no fogo. O que são? O garoto inclinou-se até onde conseguia com as mãos atadas. Ali, no meio das chamas, estavam todas as salamandras que os goblins tinham jogado no fogo. Mas, no lugar de queimar, elas ficavam sentadinhas calmamente, cercadas pelas chamas. Quando Jared olhou, algumas das criaturas moveram-se ligeiramente. Uma virou a cabeça e a outra correu apressadamente para as chamas. Elas realmente eram imunes ao fogo. Ele tentou pensar novamente no guia de campo de Arthur. Lembrou que havia informações sobre salamandras, mas as imagens do livro lhe escapavam. Essas pequenas criaturas pareciam-se com as das ilustrações, mas ele não conseguia recordar-se do resto. Estava nervoso demais para concentrar-se, cheio de preocupação com sua mãe e seu irmão e a quantidade de goblins que o cercava. Alguns minutos depois, um dos goblins aproximou-se e espetou a barriga de Jared com sua garra suja. Eles parecem apetitosos. Eu levaria um dia inteiro para engolir esse aí de cara rosada. Aposto que a carne dele é doce. Um fio de saliva atingiu o chão ao lado de Jared. O garoto engoliu em seco e olhou para o gritalhão. O trasgo estava usando a espada dos anões para empurrar as brasas da fogueira. Ele não levantou os olhos, e isso fez com que Jared ficasse ainda mais nervoso. Outro goblin acompanhou o olhar de Jared. Verme de rato vai pensar que foi ele, disse o goblin apontando para o gritalhão. Ele estava fazendo uma confusão antes. Gritalhão levantou-se. No meio de tanto macaco queimado, cabeça de bagre. Um terceiro goblin aproximou-se, passando a língua pelos dentes pontiagudos. Tanta carne boa! Saia de perto dele! Disse Mallory. Ela soltou sua mão da de Jared. Só então o garoto percebeu que estivera apertando Mallory com tanta força que tinha enfiado as unhas na pele da irmã. Você prefere ser a escolhida para ser engolida? Perguntou um goblin com doçura. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, põe a mão no coração. Eu gosto muito de batata. Coma isto! Disse Mallory. Ela puxou a mão livre e deu um soco no rosto dele. A espada! Gritou Jared a gritalhão, tentando soltar-se das amarras. O trasgo olhou uma vez para Jared, depois derrubou a espada dos anões e saiu correndo da lareira. Ai, seu covarde! Gritou Jared furioso. Livre das cordas, ele correu em direção ao fogo, mas dois goblins agarraram suas pernas e o lançaram ao chão. Jared engatinhou até alcançar a lâmina. Depois, atirou a espada para a irmã. Sua mão doeu e ele percebeu com fascínio e espanto que havia se cortado. Mais goblins saltaram sobre suas costas, tentando derrubá-lo. Saiam de perto dele! Mallory avançou, a espada brilhando quando ela a brandiu no ar.
Os goblins afastaram-se dela. A garota os ameaçou com a espada. Os goblins saíram de cima de Jared e procuraram as próprias armas. Anda logo! Corre! Gritou ela. Um goblin saltou sobre o ombro da menina, dando-lhe uma mordida. Jared agarrou o braço do goblin e o afastou da irmã. Mallory chutou o outro que se aproximava. Um dos goblins apanhou uma lança forjada pelos anões e a atirou contra Mallory. Ela desviou-se da arma e depois golpeou, atingindo um goblin com sua lâmina. Quando a criatura berrou, Mallory congelou, percebendo o que fizera. Sangue manchava sua espada prateada. O goblin caiu, mas os outros vinham correndo e Mallory ainda estava parada, olhando para ele. Um guincho vindo do alto interrompeu seu transe. Byron voou até a clareira e os goblins se dividiram, escondendo-se entre as pilhas de lixo. As asas do grifo batiam forte, fazendo com que a terra se movesse. Vem, Mallory! Disse Jared, agarrando o braço de Mallory. Juntos, pularam no capô enferrujado de uma perua e depois saltaram no caminho estreito ladeado por uma cerca enferrujada. Passaram por uma banheira tombada e uma pilha de pneus. Uma montanha de portas estava apoiada sobre um refrigerador e, quando passaram por ela, Jared parou subitamente. Deitada sobre um tapete de metal ondulado, havia uma vaca. Capítulo 5, em que descobrem o significado da frase "Os dragões existem". Por puro reflexo, Jared olhou para trás dele, mas os goblins tinham desaparecido. O grifo aterrissou batendo as asas no capô de um carro, arranhando-o, e imediatamente começou a recompor-se, como se fosse um gato. Simon sorriu nas costas de Byron. Jared virou-se para Mallory, mas ela estava olhando para a vaca. Ela estava acorrentada no chão, de olhos baixos, largos e suaves. Seu Uber estava coberto por algo que se parecia com um bando de cobras pretas, que se retorciam enquanto procuravam um canto para mamar em suas tetas avermelhadas. Elas escureciam o tapete de metal sobre o solo, como se formassem um tapete vivo. Levou 1 minuto para que Jared percebesse que as criaturas eram salamandras maiores. O que será que essas coisas estão fazendo? Perguntou Mallory. A espada manchada de sangue ficou pendurada em sua mão, e Jared foi tomado pelo impulso de arrancá-la dela e limpá-la antes que alguém reparasse naquela mancha. Mas, no lugar disso, ele se aproximou da vaca. Devem estar tomando seu leite, eu imagino. Que nojo! Disse Simon, olhando por cima do ombro de Byron. Que esquisito! Muitas outras salamandras estavam deitadas na terra. As escamas estavam opacas e seus corpos se retorciam. Elas eram muito maiores do que as pequeninas que Jared e Mallory tinham visto no fogo. Elas estão trocando de pele, disse Simon. O que se tornarão? Jared balançou a cabeça. Salamandras imunes ao fogo. Mas elas não deveriam ser assim tão grandes. Elas se parecem mais com... Mas ele não tinha muita certeza do que elas lhe recordavam. Havia algo de estranho com sua cabeça. Foi nessa hora que Byron disparou e apanhou uma das criaturas pretas que se contorcia com o bico e a jogou para o alto, engolindo-a. Depois, ele apanhou a outra, e mais a outra ainda. Guloso, ele se virou para a maior das criaturas, a que tinha o tamanho do braço de Jared, que estava deitada tomando sol. Ele virou-se e sibilou. Foi quando Jared repentinamente percebeu o que era aquilo. Eles são dragões, disse ele. Todos eles são dragões! Do canto do olho, Jared percebeu que algo se movia em sua direção, rápido como um chicote. Ele virou-se, mas a coisa escura o atingiu no queixo. O garoto caiu de costas e só teve tempo para cobrir o rosto com as mãos antes que o corpo forte de um dragão do tamanho de um sofá se espalhasse em cima dele. A cabeça de Jared bateu no chão
e por um minuto tudo ficou confuso. Jared! Gritou Mallory. O dragão abriu a boca para exibir centenas de dentes finos como agulhas. Jared congelou. Ele estava assustado demais para se mexer. Sua pele queimava onde fora tocada pelo corpo da criatura. Mallory atingiu a cauda do dragão com um golpe forte de espada. Sangue escuro espirrou quando o dragão virou-se em sua direção. Jared levantou-se, tonto e trêmulo. Sua pele tinha se avermelhado e o corte que sofrera um pouco antes latejava muito. Cuidado! Gritou ele. Ele é venenoso! Byron! Gritou Simon, apontando para a forma escura que estava disparando atrás de Mallory. Byron, pega o dragão! O grifo balançou no ar, soltando um guincho. Jared olhou em volta à procura de Simon e Byron, desesperado. Agora, como será que Mallory conseguiria escapar do dragão? Ela o golpeava com toda a sua perícia de esgrimista, mas o dragão era rápido demais. O corpo dele se enroscava e saltava como uma cobra. As patas pequeninas apertavam e prendiam. A boca era tão grande que ele poderia engoli-la de uma vez só. Mallory não o venceria. Jared precisava fazer alguma coisa. Jared agarrou o objeto que estava mais perto, um pedaço de metal, e o atirou contra o dragão. A criatura girou e saiu correndo na direção dele. O fogo jorrava e as patas se abriam para prendê-lo. O dragão silvava. O grifo despencou do céu, as patas esticadas na direção do dragão, o bico mirando suas costas. O dragão enroscou-se em Byron, apertando seu pescoço com tanta força que quase o sufocava. Simon agarrou-se desesperadamente nas asas do grifo e as empurrou de volta para o alto. O dragão contorceu-se, os dentes fincaram-se no corpo emplumado de Byron. Então, as asas do grifo falharam e, subitamente, Simon caiu. Jared correu em direção ao irmão gêmeo, que despencava diretamente no lixão. O garoto caiu sobre uma pilha de telas de computador e o braço esquerdo torceu-se de um jeito estranho. Simon! Fala alguma coisa! Jared ajoelhou-se ao lado dele. Simon gemia baixinho e usava o outro braço como apoio para conseguir sentar-se. A face esquerda e o pescoço estavam vermelhos por causa do veneno do dragão, mas o resto de sua pele parecia muito pálido. Você está bem? Sussurrou Jared. Mallory tocou o braço de Simon, preocupada. Simon estremeceu e levantou-se, trêmulo. No alto, o dragão e o grifo estavam entrelaçados, retorcendo-se, um enrosco de escamas e pele. Os dentes do dragão estavam cravados bem fundo no pescoço de Byron, e o grifo voava a esmo. Ele vai morrer! Simon mancou em direção à vaca soterrada pela montanha de filhotes de dragão. O que é que você vai fazer? Perguntou-lhe Jared. Quando Simon virou-se para eles, lágrimas escorriam de seus olhos. Enquanto Jared observava Simon, que nunca tinha matado nada, que sempre levava as aranhas para fora de casa, pisou na cabeça de um filhote de dragão, esmagando-a com a sola do sapato. Ele guinchou. Sangue de dragão manchou o solo e derreteu sob a ponta do sapato de Simon. Olhe! Gritou ele. Veja só! O que estou fazendo com seus filhotes! O dragão virou-se em pleno ar e Byron aproveitou a oportunidade, enfiando o bico no pescoço da criatura. Ele o rasgou de ponta a ponta. O dragão morreu sob as garras de Byron. Simon, você conseguiu! Disse Mallory. Simon ficou olhando quando Byron desceu e ficou ao seu lado. As penas estavam manchadas de sangue e ele balançou o corpo para limpá-lo. Depois, derrubou o corpo do imenso dragão e começou a devorar os filhotes. Não foi assim que planejamos, disse Simon. Mas estamos bem mais perto do palácio agora, disse Jared. A mamãe deve estar lá. Você acha que vamos conseguir, Simon? Perguntou Mallory, embora não parecesse estar bem, com sua face ferida e a jaqueta rasgada sobre o ombro. Simon fez que sim com a cabeça, o rosto sério. Eu consigo continuar, mas não sei se o Byron consegue. Teremos que deixá-lo aqui,
Disse Jared. Eu acho que ele ficará bem. O veneno não parece afetá-lo. Byron engoliu outra salamandra preta e olhou para os irmãos Grace com seus estranhos olhos dourados. Simon o acariciou cuidadosamente no focinho. Parece que esses dragões são sua comida preferida. Deixe-me ver se posso dar um jeito no seu braço. Disse Mallory. Eu acho que ele tá quebrado. Ela usou a camiseta para fazer uma tipóia para o braço de Simon. Ai, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Simon, retraindo-se. Claro que eu tenho. Disse Mallory, amarrando a camiseta com força. Eles marcharam na direção do palácio. Era uma estrutura maciça, construída de estuque e cimento, misturado com cascalho, vidro e latas de alumínio. Ela parecia ter sido moldada e, em certos pontos, dava a impressão de ser feita de lava seca. As janelas tinham um formato estranho, como se o arquiteto tivesse construído a casa a partir das sucatas que encontrara. Luzes estavam acesas dentro do palácio. Vários pináculos formavam pontas delicadas no teto central, que era preto de piche, com camadas sobrepostas de vidro e estanho, que se pareciam com escamas de peixe. Quando Jared se aproximou, reparou que o portão principal era feito de cabeceiras velhas de latão. Atrás do portão havia uma trincheira cravada de pedaços de metal enferrujado e lascas de vidro. A ponte levadiça estava abaixada. Será que não seria mais normal se houvesse mais goblins de guarda? Perguntou Mallory. Jared olhou ao seu redor. Ao longe, ele avistava fios de fumaça saindo de um acampamento que, na certa, era de goblins. Vai escurecer daqui a pouco. Disse Simon. Tudo está fácil demais. Disse Jared. Como se fosse uma armadilha. Armadilha ou não, vamos ter que continuar. Disse Mallory. Simon concordou com a cabeça. Jared ainda achava que Simon parecia pálido demais e se perguntava se ele sentia muita dor. Pelo menos, o vermelho da pele tinha diminuído. Ao pisar na ponte cuidadosamente, Jared preparou-se para enfrentar o inesperado. Ficou olhando para os cacos de vidro que saíam do fosso. Depois, começou a correr. Mallory e Simon esperaram um pouco e depois saíram correndo atrás dele. Quando entraram no palácio, descobriram que estavam num saguão imenso, construído com uma sucata que parecia cimento. Os arcos eram ornamentados com paralamas retorcidos. Calotas caíam do teto, presas por correntes enferrujadas, emanando a luz tênue de dezenas de candelabros que respingavam cera de vela. Ocupando uma parede inteira, havia uma lareira tão grande que Jared poderia ser assado lá dentro. Tudo estava estranhamente silencioso. Os passos ecoavam nas salas escuras e as sombras se esticavam pelas paredes. Eles andaram um pouco, passando por sofás com cheiro de mofo, cobertos por mantas puídas. Você tem algum plano, por mais remoto que seja? Perguntou Mallory. Não. Disse Jared. Não. Disse Simon, fazendo eco. Quietos! Disse Tibério. Tenham cuidado. Ouvi um barulho distante. Eles ficaram um pouco quietos, ouvindo. Havia um ruído ao longe, que parecia ser uma música. Eu acho que o barulho vem dali. Disse Jared, abrindo uma porta que estava decorada com mais de 12 maçanetas. Dentro do cômodo havia uma mesa longa, alta, feita com uma prancha de madeira sobre 3 cavaletes. Velas grossas, cheirando a cabelo queimado, cobriam quase toda a mesa. Fiozinhos de cera derretida escorriam pelos lados. Também sobre a mesa havia pratos de comida, travessas compridas, restos de rã assada, maçãs mordidas, o rabo e os ossos de um peixe grande. As moscas voavam famintas em volta das sobras. De algum ponto da sala, vinham notas agudas. O que será isso? Perguntou Simon, passando por uma poltrona. Depois, ele se deteve e parou para olhar algo que Jared e Mallory não conseguiam enxergar. Ambos se juntaram a ele. Uma urna grande estava no chão, debaixo de uma janela aberta. Ali,
Sob a luz trêmula, Jared via ninfas presas no mel, afundando no líquido como se estivessem na areia movediça. Os gritinhos das ninfas produziam um som que ele nunca tinha ouvido antes. Simon esticou a mão para libertar as ninfas, mas o mel estava tão espesso que grudava em suas asinhas, rompendo-as. As ninfas gritaram quando ele as colocou sobre a mesa, formando um montinho pegajoso. Uma delas estava completamente inerte e ficou caída, como se fosse uma boneca. Jared desviou os olhos em direção à janela. Você acha que existem mais ninfas por aqui? Sussurrou Mallory. Acho que sim. Disse Simon. No fundo. Nós precisamos ir embora. Jared caminhou em direção à porta. A lembrança das pequenas ninfas afogadas o atormentava. Esse palácio tá silencioso demais. Disse Mallory, enquanto seguia. Mulgarat não pode ficar aqui o tempo inteiro. Disse Jared. Talvez seja pura sorte. Talvez seja possível encontrar a mamãe e irmos embora. Mallory concordou com a cabeça, mas não parecia convencida. Eles passaram por um mapa pendurado numa parede. Ele se parecia muito com o velho mapa de Arthur, mas alguns lugares tinham sido renomeados. Jared reparou que no lugar do lixão estava escrito Palácio de Mulgarat, e no alto do mapa vinha o Domínio de Mulgarat. Veja! Disse Simon. Logo à frente havia uma sala enorme, com um trono no centro. Ao redor do trono estavam carpetes com estampas diferentes, todos eles puídos e esburacados por traças. O trono era de metal, soldado, com alguns entalhes. No outro canto da sala vinha uma escada espiralada. Os degraus eram pranchas suspensas por duas longas correntes de metal. A coisa toda lembrava uma teia, movendo-se levemente ao sabor da brisa. Sob a luz tênue, parecia impossível subir aqueles degraus. Mallory saltou sobre o primeiro degrau. Ele fez um barulho estranho. Ela tentou subir o segundo, mas suas pernas eram curtas demais. Ai, esses degraus estão muito separados! Exclamou. Perfeitos para um ogro. Comentou Simon. Ela finalmente deu um jeito de alcançar o segundo degrau. Primeiro, apoiou-se com o peito, depois, com o resto do corpo. Simon não vai conseguir subir a escada. Disse ela. Eu consigo. Eu dou um jeito. Insistiu Simon, esticando-se desajeitadamente até conseguir alcançar o primeiro degrau. Mallory fez que não com a cabeça. Você vai cair. Segure firme. Disse Tibério, de dentro do gorro de Jared. Você consegue sim. Então, para o espanto de Jared, ele viu quando os degraus se juntaram e ficaram firmes, parados, aguardando para que os gêmeos o galgassem. Usando seu braço firme e apoiando-se em Mallory, Simon subiu as escadas. Melhor andar logo para chegar logo. Disse Tibério. Tudo bem. Jared foi subindo os degraus. Mesmo contando com a ajuda do gnomo, seu coração disparava cada vez mais. A mão ferida queimava quando ele segurava as correntes. Olhar para baixo, no escuro, deixava Jared com tontura momentânea. No alto, eles chegaram a um corredor com 3 portas, todas elas diferentes. Vamos tentar a porta do meio. Disse Simon. Nós fizemos tanto barulho agora. Disse Mallory. Onde foi parar todo mundo? Esse lugar é esquisito. Precisamos continuar. Disse Jared. Mallory suspirou e abriu a porta. Ela dava para uma sala ampla, com um balcão construído com pedras e correntes todas diferentes entre si. Uma janela de catedral gigantesca, cheia de mosaicos translúcidos, feitos de cacos de vidro, cobriam a outra parede. A mãe deles estava num canto, amarrada, amordaçada e inconsciente. No outro, pendurada em cordas e em uma roldana, estava seu pai. Capítulo 6. Em que começa o inferno. O que é que você tá fazendo aqui? Perguntou Jared. Atrás dele, Simon e Mallory exclamaram juntos. Papai! O cabelo preto do pai deles parecia um pouco desarrumado e a camisa tinha uma ponta para fora da calça, mas era definitivamente seu pai.
Os olhos do pai se arregalaram. Jared, Simon, Mallory, graças a Deus vocês estão bem. Jared franziu a testa. Havia algo de errado com seu pai. Ele olhou ao redor da sala outra vez. Do lado de fora do balcão, avistou os goblins marchando no escuro, segurando tochas. O que será que estava acontecendo? Rápido! Disse Mallory. Precisamos andar logo. Jared, solte a mamãe. Eu cuido do papai. Jared inclinou-se e tocou a face pálida da mãe. Ela estava fria e úmida. Seus óculos já eram. Mamãe está inconsciente. Disse ele. Ela está respirando? Perguntou Mallory parando. Jared colocou a mão sobre os lábios e sentiu o calor de seu hálito. Ela está bem. Ela está viva. Pai, você viu o Mugarat? O ogro? Houve uma confusão do lado de fora. Disse o Sr. Grace. Depois disso, não vi mais nada. Mallory puxou a roldana e abaixou as mãos do pai. Como foi que eles encontraram você? Lá na Califórnia e o trouxeram. O pai balançou a cabeça, cansado. Sua mãe telefonou para dizer que estava muito preocupada. Vocês três estavam esquisitos e depois sumiram. Eu vim assim que pude, mas os monstros já estavam na casa. Foi horrível. Primeiro, eu não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo e eles ficavam falando de um livro. Que livro é esse? Do nosso tio Arthur. Começou a dizer Jared. Quer dizer, o tio-avô da mamãe, nosso tataratio. Disse Mallory, enquanto desatava os nós. Certo. Bem, ele era interessado em seres fantásticos. Jared soltou sua mãe enquanto falava, mas mesmo livre das amarras, ela não se movia. Jared acariciou-lhe os cabelos, desejando que ela abrisse os olhos. O irmão dele levou uma surra de um troll. Acrescentou Simon. Jared concordou com a cabeça, olhando ao seu redor nervoso. Quanto tempo levaria até que fossem descobertos? Será que tinham tempo de ficar conversando? Agora que tinham encontrado a mãe deles, precisavam sair dali o mais rápido possível. Então, ele escreveu um livro contando tudo sobre os seres fantásticos. O livro contém informações que nem sequer os próprios seres conhecem. Porque eles não ligam uns para os outros. Disse Mallory. Como será que eles carregariam a mãe naquela escada estranha? Será que o pai deles a levaria? Jared tentou concentrar-se em sua explicação. Eles precisavam ter certeza de que o pai deles entenderia tudo. Mas os seres fantásticos não queriam que um cara tivesse tanto poder sobre eles. Então pediram-lhe que lhes desse o livro. Mas ele não queria fazer isso. Então os seres simplesmente pegaram. Foram os elfos. Disse Simon. É mesmo? Disse o pai com um brilho estranho nos olhos. Jared suspirou. Olha, eu sei que parece inacreditável, pai, mas olha a sua volta. Isso não parece cenário de filme? Eu acredito em você. Disse o pai suavemente. Para encurtar a história toda, disse Mallory. Nós encontramos o livro. Mas o perdemos de novo. Disse Simon. Quem está com o livro é o ogro. E ele tem um plano idiota para dominar o mundo. Acrescentou Mallory. As sobrancelhas do pai se levantaram, mas ele disse apenas. Então, agora que o livro sumiu, todas as informações contidas nele também desapareceram. Não existe cópia? Que pena. Jared se lembra de muita coisa. Disse Simon. Aposto que ele seria capaz de escrever o próprio livro. Mallory concordou com a cabeça. E nós também aprendemos um pouco mais no meio da confusão toda, certo, Jared? Jared sorriu, olhando para baixo. Eu acho que sim. Disse ele finalmente. Mas eu gostaria de me lembrar de mais coisas ainda. O pai deles esfregou os pulsos, que agora estavam livres de amarras, e esticou as pernas. Desculpe por não ter vindo antes. Eu não deveria ter deixado vocês e sua mãe sozinhos. Eu quero compensar isso. Eu quero ficar. Nós também sentimos muitas saudades de você, papai. Disse Simon. Mallory olhou para as botas. É isso aí. Jared não disse nada. Estava fácil demais. Havia algo de errado. Mamãe? Disse ele baixinho e a balançou. O pai abriu os braços. Venham aqui dar um abraço no seu papai. Simon e Mallory o abraçaram. Jared olhou para a mãe e, relutante, começava a atravessar a sala quando o pai disse: Eu quero que, de hoje em diante, todos nós fiquemos juntos. Jared congelou. Ele queria tanto que aquilo fosse verdade, mas não era. Papai nunca diria isso. Comentou. O pai agarrou o braço do menino. Você não quer que sejamos novamente uma família? É claro que eu quero!
gritou Jared, puxando o braço e dando um passo para trás. Eu quero que meu pai pare de ser bobo e que minha mãe pare de ficar triste. Eu quero que meu pai pare de ficar só falando de si mesmo, de seus filmes, da sua vida. E que se lembre que eu sou só um azarado que quase foi expulso da escola. E que o Simon adora bichos e a Mallory é esgrimista. Mas isso não vai acontecer porque você não é o meu pai. Jared olhou para os olhos castanhos de seu pai e percebeu que estavam começando a ficar amarelados. O corpo dele alongou-se, engordou, assumindo o formato de um mamute vestido com roupas antigas. As mãos se transformaram em garras e o cabelo escuro em galhos. Mulgarat! Disse Jared. O ogro prendeu o pescoço de Mallory com um braço e, com o outro, agarrou Simon. Venha cá, Jared Gracie. A voz de Mulgarat soava mais forte que a de seu pai. O ogro caminhou até o balcão, ainda contendo presos Simon e Mallory. Desista! Caso contrário, jogarei seus irmãos em cima de uma pilha de cacos de vidro e pontas de ferro. Solta eles, disse Jared, trêmulo. Você está com o livro. Não posso, disse Mulgarat. Você conhece o segredo que apressa o crescimento dos dragões e como se pode matá-los. Você conhece os pontos vulneráveis de meus goblins. Não posso permitir que você escreva outro guia. Corra! Gritou Mallory. Pegue a mamãe e corra! Ela mordeu o ogro. Ele riu e apertou mais o pescoço de Mallory, quase sufocando. Você acha que essa sua forcinha de nada pode comigo, pequena humana? Simon chutou, mas o monstro informe nem percebeu. Um gemido veio do outro lado da sala e Jared virou-se em sua direção. A mãe dele se mexia e abriu os olhos. Eles se arregalaram. Richard, pensei que tinha ouvido. Ai, meu Deus! Está tudo bem, mamãe, disse Jared, torcendo para que a voz não oscilasse. De algum modo, o olhar de sua mãe tornava toda aquela cena ainda mais horrível. Mãe, diga ao Jared que saia correndo! Gritou Mallory. Vocês dois, andem! Fique quieta, menina! Ou quebro o seu pescoço. O ogro grunhiu, mas quando se dirigiu a Jared, a voz suavizou-se. É uma troca justa, certo? A sua vida pela de seu irmão, irmã e mãe. Jared, o que está acontecendo? Perguntou a mãe. Jared tentou ficar calmo. Ele temia morrer, mas seria muito pior ver sofrer seu irmão e sua irmã e mãe. Os dedos do ogro já estavam amolecendo. Eles poderiam soltar Simon e Mallory a qualquer instante. Você não nos dará liberdade, mesmo que eu prometa que não escreverei outro guia. Mulgarat balançou a cabeça lentamente, os olhos cheios de satisfação maligna. Solte meus filhos! A voz da mãe revelava seu pânico. Deixe meus filhos! Jared, o que você está fazendo? Foi então que Jared reparou na espada caída no chão. A visão da espada fez com que Jared ficasse centrado. Ele precisava concentrar-se para inventar um plano. Jared se lembrava daquilo que Arthur lhe dissera sobre os ogros, que eles gostavam de contar vantagens. Ele só esperava que essa criatura também fosse vaidosa. Eu vou desistir e me entregar. Não, seu idiota! Gritou Mallory. Mas antes disso, Jared engoliu fundo e esperou que o ogro mordesse a isca. Mas, antes disso, existe algo que eu preciso saber. Por que você está fazendo tudo isso? Por que agora? Mulgarat deu um sorriso largo. Vocês, os humanos, pegam tudo e ficam com a melhor parte. Vocês habitam palácios, fazem banquetes, vestem-se com a mais pura seda, veludo e gostam da realeza. Nós, que somos eternos, que somos a magia, o poder, precisamos nos esconder e deixar que sua espécie nos mantenha presos sob a terra. Chega! Há muito tempo venho planejando isso. Primeiro pensei que teria que esperar os dragões crescerem. O tempo está a meu favor. Mas com o guia, fui capaz de acelerar o plano. Se eles forem alimentados com bastante leite,
os dragões ficam dóceis, você sabe. E eu tenho certeza de que agora vocês já perceberam como o leite acelera o crescimento deles e aumenta sua força. Os elfos são muito frágeis para deter-me. E os humanos nunca adivinham o que está por vir. Chegou a minha hora. A Era de Mulgarath. A Era dos Goblins. A Terra terá um novo senhor. Jared inclinou a cabeça, esperando que Mulgarath estivesse muito distraído, enquanto falava para reparar, e sussurrou para Tibério em seu gorro. Tibério, você consegue fazer com que as correntes da escada fiquem presas nas pernas de Mallory e Simon? Tibério deu uma risadinha e sussurrou de volta. Eu teria que cair no chão sem despertar atenção. Eu vou continuar com essa conversa. Depois ergueu a voz, dirigindo seu ogro. Então, por que você teve que matar todos os anões? Eu não compreendo. Eles queriam ajudá-lo. Eles tinham esse sonho de construir um mundo de ouro e ferro. Mas que graça tem governar um mundo assim? Não! Eu quero um mundo de carne e osso! O ogro sorriu novamente, como se estivesse gostando de ouvir a própria voz. Depois olhou para Jared. Chega de conversa! Venha cá! E o guia? Perguntou Jared. Pelo menos me conte onde é que ele está. Acho que não, disse Mulgarath. Agora ele já está fora de seu alcance. Só queria saber como eu poderia ter encontrado esse livro, disse Jared. Um sorriso cruel deformou as feições do ogro. Realmente, se você tivesse sido mais esperto, poderia ter encontrado o livro. É uma pena que você não passe de uma criança humana. Você não é páreo para mim. O livro ficou o tempo todo debaixo do meu trono. Você sabe que matamos seus dragões. Espero que isso não tenha atrapalhado muito seu plano genial. Mulgarath pareceu ficar sinceramente surpreso. Depois, sua testa franziu de ódio. Do canto dos olhos, Jared podia ver as correntes deslizando pelo chão como se fossem serpentes. Uma delas enroscou-se na perna de Mallory, a outra prendeu na cintura de Simon. Quando o metal tocou sua pele, Mallory estremeceu. Uma terceira corrente prendeu o tornozelo de Mulgarath. E Jared torceu para que o ogro não percebesse isso. Mas a pausa de Jared foi o suficiente para atrair a atenção de Mulgarath. Ele olhou para baixo e avistou Tibério correndo pelo chão. O ogro chutou o gnomo, o pé gigante jogando Tibério para o outro lado da sala. E o gnomo caiu ao lado da Sra. Grace. As correntes pararam de se movimentar. O que é isso? Berrou Mulgarath, pisando nas correntes de seus pés. Vocês querem me enganar? Jared correu para a frente e agarrou a espada prateada de Mallory. Mulgarath riu e derrubou Simon e Mallory no balcão. Ambos gritaram e depois ficaram quietos, enquanto a mãe não parava mais de gritar. Jared não sabia se as correntes haviam resistido. Ele não sabia de nada. Jared pensou que fosse vomitar. O ódio dominava. Tudo lhe parecia pequeno e distante. Sentia o peso da espada em suas mãos como se fosse a única coisa real do mundo. Ele a ergueu. Alguém chamava seu nome ao longe, mas ele não se importava. Mais nada tinha importância. Foi quando estava para dar o golpe que percebeu a satisfação na cara do ogro, como se estivesse fazendo justamente o que Mulgarath esperava, como se Jared fosse uma marionete em suas mãos. Se ele desse um golpe com a espada, teria que enfrentar o ogro na base da força e a criatura o venceria. Subitamente, Jared mudou a direção do golpe e apontou a espada para o pé de Mulgarath, ferindo-o. O ogro urrou de surpresa e dor, erguendo o pé ferido. Jared derrubou a espada e agarrou a corrente que passava sob o pé do ogro, puxando-a com força total. Mulgarath caiu para trás, tentando recuperar o equilíbrio, mas quando suas canelas bateram nas correntes, Jared o derrubou novamente. O peso do ogro fez com que as correntes se soltassem da parede, e ele despencou do outro lado.
Jared correu até a porta do balcão. Para seu imenso alívio, Simon e Mallory estavam pendurados sobre o fosso, as correntes amarradas na cintura de Simon e na perna de Mallory. Eles o chamavam com a voz fraca. Jared começou a sorrir, mas assim que o fez, avistou Mulgarat, o punho preso por uma outra corrente, o corpo assumindo a forma de um dragão que se retorcia. Ele veio em direção a eles. Cuidado! Gritou Jared. Simon, pendurado perto do monstro, tentou chutá-lo, mas isso só fez com que as correntes balançassem perigosamente. Mallory e Simon gritaram quando Jared esticou-se até onde aguentava e brandiu a espada novamente. Dessa vez, ela atingiu a corrente do ogro, rompendo-a e atingindo a parede do palácio. Mulgarat começou a transformar-se outra vez. Quando o ogro caiu no fosso cheio de lascas de vidro, seu corpo foi diminuindo até virar uma andorinha. O pássaro saiu voando do fosso, rumo ao exército de goblins. Em poucos instantes, Mulgarat assumiria a liderança do exército para que se invadisse o palácio. A família Grace não teria saída, mas foi então que o pássaro virou-se, retornando até o lugar onde estavam as crianças, e a pata de um trasgo repentinamente pegou o pássaro em voo. Tudo aconteceu tão rapidamente que Jared nem sequer teve tempo de ficar surpreso, nem o ogro teve tempo de escapar. O gritalhão mordeu a cabeça do ogro e a mastigou 2 vezes, parecendo muito alegre em fazer isso. Cabeça de bagre imundo! Disse ele enquanto a engolia. Jared não conseguiu evitar. Começou a rir. Epílogo, em que a história dos irmãos Grace chega ao final. Jared sentou-se sobre o assoalho brilhante da biblioteca de Arthur, que tinha acabado de passar por uma faxina, e encostou-se na perna de tia Lúcia. Mallory ajoelhou-se ao lado dele, arrumando pilhas de cartas escritas em idiomas que nenhum deles falava. Simon folheava um livro antigo, com fotografias cor de sépia, enquanto a mãe deles o servia de chá. Tudo isso seria uma cena normal se o gritalhão não estivesse sentado sobre um banquinho ao lado, jogando xadrez com o Tibério, de cara irritada, com uma atadura na cabeça. Lucinda segurou a pintura de uma garotinha que estava na escrivaninha de Arthur. Não acredito. Durante esse tempo todo, tanta coisa que eu desconhecia. 3 semanas tinham se passado, desde a derrota de Mulgarat, e Jared finalmente começava a pensar que todos ficariam bem. Os goblins tinham se dispersado em grupos desunidos entre si. Byron já tinha partido quando deixaram o palácio, e parecia ter devorado o último filhote de dragão. Jared, Simon, Mallory e a mãe deles caminharam juntos de volta para casa. Era um longo caminho e eles estavam tão cansados que, assim que chegaram em casa, adormeceram entre as pilhas de penas e panos sobre as camas desarrumadas, sem reclamar. Estava escuro quando Jared finalmente despertou e reparou em Tibério enrolado sobre um travesseiro ao lado dele, e o gatinho marrom de Simon aninhado ao lado do pequeno gnomo. Jared sorriu, respirou fundo e tossiu por causa das penas. Lá embaixo, encontrou a mãe limpando a cozinha. Quando Jared entrou, ela o abraçou forte. Me desculpa, disse ela. Mesmo que Jared se sentisse feito um bebê, ele ficou muito tempo abraçado nela. Mais tarde, na mesma semana, a mãe deles tomou as providências necessárias para que Lucinda deixasse o sanatório e viesse ficar com eles. Jared estava espantado ao encontrar sua tia-avó, com o cabelo arrumado, de roupa nova, sentada na sala quando ele chegou da escola. Após a morte de Mulgarat, sua magia deve ter se dispersado juntamente com o ogro. E, embora Lucinda agora precisasse andar de bengala, suas costas estavam perfeitas. A senhora Grace não foi tão milagrosa na hora de resolver os problemas escolares de Jared. Ele fora expulso.
Sua mãe o matriculou, juntamente com Simon, numa escola nos arredores. Ela alegava que esse estabelecimento tinha um ensino de artes e ciências excelente. Mallory decidiu ficar na antiga escola. Só lhe restava 1 ano para concluir o ensino médio e ela gostava do time de esgrima. De sua parte, Jared trancou o guia de Arthur no baú de metal novamente. Mas, mesmo depois de tudo o que acontecera, ele não sabia direito o que pensar. Será que aquelas criaturas ainda continuavam atrás deles? Será que o ogro tinha sido a pior parte? Ou o pior até aquele momento? Uma brisa entrou no escritório, espalhando os papéis e tirando Jared de seus pensamentos. Simon deu um pulo, tentando apanhar as cartas. Você deixou a janela aberta? Perguntou a mãe deles, a Lucinda. Ah, eu não me lembro de ter feito isso. Respondeu a tia-avó. Tudo bem, vou fechar. Disse Mallory, caminhando em direção à janela. Nisso, uma única folha entrou voando. Ela dançava no ar, rodopiando até cair bem diante de Jared. A folha era verde amarelada e Jared pensou que caíra de um bordo. O nome de Jared estava escrito na folha com uma letra delicada. Ele virou a folha e leu do outro lado. Chegou a hora. Encontre-nos hoje à noite na lua cheia e tragam um livro. A folha não diz onde devemos encontrá-los. Disse Mallory, lendo o bilhete por cima dos ombros do irmão. Acho que é na floresta. Disse Jared. Você não vai, não é? Perguntou Simon. Vou sim. Disse Jared. Eu prometi. Preciso entregar-lhes o guia de Arthur. Não quero que nada disso aconteça outra vez. Então nós iremos com você. Disse Simon. Eu vou também. Disse a mãe deles. Os 3 irmãos olharam para ela surpresos. Depois, uns para os outros. Não se esqueçam de mim, folgadinhos. Disse o gritalhão. Não se esqueçam de nós. Corrigiu Tibério. Tia Lúcia apanhou a bengala. Espero que não tenha que andar muito, não é mesmo? Naquela noite, eles deixaram a casa carregando lanternas e o guia de campo. Era estranho sair à procura de seres fantásticos com sua mãe ao lado e Simon ajudando tia Lúcia a caminhar. Subiram a colina e depois, cuidadosamente, desceram pelo outro lado. Jared pensou ter ouvido um sussurro que dizia: quem sabe. Mas podia ter sido só uma lembrança ou o barulho do vento. A floresta estava iluminada por dúzias de ninfas, rodopiando no ar, brilhando como se fossem enormes vagalumes. Espalhavam-se entre os galhos das árvores e sobre a grama. Elfos sentados no chão, em número muito maior do que os meninos tinham visto da primeira vez. Trajavam roupas com as cores escuras do outono, como se quisessem camuflar-se na floresta. Os elfos ficaram quietos quando o pequeno grupo de humanos entrou no centro da clareira. Ali, de pé entre os que estavam sentados, estava a elfa de olhos verdes, com uma expressão insondável no rosto. Ao lado dela, o elfo de orelhas de folha, sério, e o ruivo Loregor, que lhe sorria. Pensando em Tibério, Jared os cumprimentou, desajeitado. Os outros seguiram seu exemplo. Nós lhes trouxemos o livro. Disse Jared, entregando-o à elfa de olhos verdes. Ela sorriu. Muito bem. Precisamos cumprir nossa promessa. Caso vocês não tivessem cumprido a sua, manteríamos Simon conosco por muito tempo. Simon estremeceu e aproximou-se de Mallory. Jared arrepiou-se. Mas já que tiveram palavra, prosseguiu ela, deixaremos o livro com vocês para que o mantenham em segurança. O quê? Perguntou Mallory. Jared estava espantado. Vocês provaram que os humanos podem usar o conhecimento que ele contém para o bem. Portanto, o guia ficará com vocês. Loregor deu um passo adiante. Também desejamos demonstrar-lhes a nossa gratidão por terem devolvido a paz à nossa terra. Por isso, nós lhe daremos uma bênção. Bênção? Gritalhão estufou o peito.
E eu ganho o quê? Como é que esses molequinhos recebem uma recompensa enquanto fui eu quem derrotou o Mulgarat? Vários elfos começaram a rir, e Tibério lançou um olhar grave ao gritalhão. Parece que ele não nos acompanhou só pra dar apoio. Disse Mallory. Então, pequeno Trasgo, o que você gostaria de receber? Perguntou a elfa de olhos verdes. Bem, disse o gritalhão, colocando o dedo na boca enquanto pensava. Eu gostaria de ganhar uma medalha, claro. Uma medalha de ouro com a seguinte inscrição: O Grande Caçador de Ogros. Não, espere. Que tal algo como o Supremo Exterminador de Monstros? Ou... É só isso? Perguntou Loregorn. Eu colocaria assim, o Supremo Cabeça de Besouro. Sussurrou Simon para Jared. Eu acho que eu mudei de ideia. Disse o Trasgo. Quero uma festa em minha homenagem para comemorar a vitória. E quero comer ovos de codorna, que eu adoro. Torta de pombo assado e churrasco de... Levaremos seu pedido em consideração. Disse a elfa de olhos verdes, mal ocultando o sorriso com a mão delicada. Mas agora preciso perguntar aos meninos o que desejam receber. Jared olhou para os irmãos. Primeiro, eles ficaram pensativos, e depois, sorrisos começaram a surgir. Jared olhou para a mãe, que ainda parecia muito confusa, e para a tia-avó, cujo rosto estava cheio de esperança. Gostaríamos que nosso tataratio Arthur Spiderwick pudesse escolher entre permanecer ou não no reino dos seres fantásticos. Vejam, disse Loregorn. Se ele optar por voltar ao mundo mortal, no instante que seu pé tocar em terra, as tramas do tempo o alcançarão e a sua existência vai findar, transformando-se em pó. Jared fez que sim com a cabeça. Compreendo. Nós havíamos adivinhado seu pedido. Disse a elfa de olhos verdes. Ela moveu as mãos e as árvores se abriram para que Byron aparecesse. Ele carregava Arthur Spiderwick nas costas. Jared ouviu quando os outros suspiraram atrás dele. Arthur sorriu para Jared rapidamente e dessa vez Jared reparou que os olhos dele se pareciam com Gilucinda, doces e inteligentes. Arthur parecia desajeitado no dorso do grifo e o acariciava com um ar de espanto. Depois, ele olhou para Mallory e Simon, ajustando os óculos. Vocês são meus sobrinhos distantes, não é mesmo? Disse ele suavemente. Jared não me disse que tinha irmãos. Jared fez que sim com a cabeça. Ele ficava imaginando se encontraria um modo de desculpar-se pelas coisas que dissera antes. Preocupava-se com o que Arthur pensava a seu respeito. Sou Simon. Disse Simon. Esta é a Mallory e esta é a nossa mãe. Simon olhou para Lucinda e hesitou. Prazer em conhecê-los. Disse Arthur. Vocês três têm uma certa curiosidade no sangue, assim como eu. Pode ser que um dia se arrependam disso. Ele balançou a cabeça tristemente. Parece que eu coloquei vocês em perigo. Felizmente vocês três têm bem mais capacidade de se livrar de problemas do que eu. Sorriu novamente e dessa vez seu sorriso não era provocador. Era um sorriso largo que o deixava muito diferente do homem do retrato. Eu entendo. Disse Jared. Também gostamos de encontrá-lo. Queremos te devolver o livro. Meu guia de campo. Disse Arthur. Ele o tirou das mãos de Jared e começou a folheá-lo. Veja isso. Quem fez esses esboços? Fui eu. Disse Jared, a voz quase num sussurro. Eu sei que não estão muito bons, mas... Bobagem. Disse Arthur. Está perfeito. Vejo que você vai ser um grande artista um dia. É mesmo? Disse Jared. Arthur fez que sim com a cabeça. De verdade. Tibério caminhou até os sapatos de Arthur. Bom ver você, meu velho amigo, mas preciso reparar algumas coisas. Esta é a Lucinda, que você conhece, mas está diferente agora. Arthur perdeu o fôlego quando finalmente a reconheceu. Ela deve lhe parecer muito velha.
pensou Jared. Ele tentou visualizar sua mãe enquanto jovem ou uma versão mais adulta de si mesmo, mas era difícil e triste demais. Lucinda sorriu e as lágrimas escorreram em seu rosto. Papai, o senhor está idêntico, disse ela. Arthur fez como se fosse desmontar. Não, não! O senhor se transformará em pó! Disse Lucinda. Apoiando-se em sua bengala, ela aproximou-se o mais perto possível. Me desculpe por toda a tristeza que trouxe a sua mãe. E a você também. Disse ele. Desculpe por ter tentado enganar os elfos. Eu jamais deveria ter corrido esse risco. Eu sempre amei você, Lúcia. Eu sempre quis voltar para casa. O senhor está em casa agora. Disse Lucinda. Arthur fez que não com a cabeça. Foi a magia élfica que me manteve vivo por tanto tempo. Passei da minha idade natural já tem anos. Chegou a hora de partir. Mas depois de vê-la, Lúcia, eu quero partir sem tristeza. Mas eu acabo de reencontrá-lo. O senhor não pode morrer agora. Arthur inclinou-se para falar com ela. Com doçura, disse coisas que Jared não conseguia ouvir, antes de desmontar do grifo e abraçá-la. Assim que os pés de Arthur tocaram o solo, seu corpo virou pó, e depois fumaça. A fumaça rodopiou a tia-avó de Jared, subiu pelos céus e desapareceu. Jared voltou-se para a tia Lúcia, esperando vê-la em prantos, mas os olhos dela estavam secos. Ela olhou para as estrelas e sorriu. Jared apertou-lhe a mão. Vamos, crianças. Está na hora de voltarmos para casa. Disse tia Lúcia. Jared concordou. Pensou em tudo o que acontecera, todas as coisas que vira, e, repentinamente, percebeu quantos desenhos ainda teria que fazer. Afinal, isso era só o começo. E aqui termina a história dos irmãos Grace. As Crônicas de Spiderwick, A Vingança de Mulgarath. Livro completo. Conta com as vozes de Paulo Piazza como Jared Grace, Andy Fonseca como Simon Grace, Heloise Portugal e Manuela Gabarrus como Mallory Grace, Fanny Ledo como Ellen Grace, Gabriel Tilleman como Tibério, Luiz Liberty como Gritalhão, Márcio Oliveira como Richard Grace e Mulgarath, Leandro Matos como Arthur Spiderwick, Melania Fiô como Elfa de Verdes Olhos, Guilherme Rodarte como Lorengor, Guilherme Santos como Focá, Lucas Saguista como Verme de Rato, Andy Fonseca como Goblin A, Zarzas como Goblin B, Melania Fiô como Goblin C. Direção: Lucas Saguista. Assistente de produção: Andy Fonseca. Tradução: Heloísa Pietro. Arte de thumbnail: Teti. Narração: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Heloise Portugal, Rafael Hernandes Lorente e Andy Fonseca. Montagem: Andy Fonseca. Revisão técnica: Andy Fonseca, Jefferson Santos e Rafael Hernandes Lorente. Esse projeto conta com a ajuda dos seguintes incentivadores: Alódia Perch Royer, Anderson Viana, Andy Fonseca, Caetano Grego, Carlos Alberto Nunes, Daniela Sakai, Elbio Duarte Júnior, Jefferson Santos, Guilherme Rodarte, Guilherme Santos, Guilherme Vitielli,
Hiroshi Kozonoi, Ivo Mateus Lopes, Jesus Ederaldo Barbosa, Josiane Santiago, Julian von Karma, Júlio Cerza Castro, Kenzo Kozonoi, Leandro Matos, Lucas Saguista, Manuela Gabarrus, Mariana Araújo, Melânia Fiô, Mi Kozonoi, Natan Prado, Patrícia Kozonoi, Regina Santiago, Rejane Santiago Barbosa e Ilaila Moraes. Encerramento, Lucas Saguista. As Crônicas de Spider Week é uma produção do Quartel Canvete Studios.